O famoso fazendeiro pobre salva jovem apocalíptica enquanto pai negro desvenda a placa sinistra. Na calmaria abafada da pequena fazenda de Elias Pereira, uma reviravolta imprevista estava prestes a acontecer. O fazendeiro, um homem de meia idade, marcado pela tristeza da perda recente da esposa, passava seus dias lidando com uma terra que parecia ter perdido sua graça. No entanto, aquele sábado, escuro e tempestuoso, traria um acontecimento que mudaria a sua vida para sempre. Ao andar entre os arbustos, a mente preocupada com a seca que assolava as plantações, Elias ouviu um lamento que cortou o silêncio da fazenda. Seguindo o som, ele avistou uma figura agonizante, pendurada em uma árvore, suas mãos e pés machucados. Era Ana, uma jovem indígena de olhos profundos e cheios de dor. Em meio a um cenário de destruição, a história dela começou a se desenhar. Uma tribo atacada, cenários de violência e a luta pela sobrevivência. A imagem de Ana, quase em estado de morte, fez o coração de Elias disparar. Sem pensar, ele correu até ela e, em um ato de coragem, a soltou da árvore. Ali, entre as folhas e o medo, uma conexão instantânea se formou. Após conseguir levá-la para sua casa, Elias percebeu que sua vida, tão marcada pela solidão, agora tremulava com a possibilidade de algo maior. Ele acolheu, mas a paz era temporária. No horizonte, nuvens de ameaça se acumulavam ao redor da figura sombria de Jeremias, um ex-militar que liderava um grupo extremista. A determinação dele em eliminar a Ana e sua cultura pulsava como uma serpente venenosa. Eles carregavam fardos iguais, lutas que pareciam nunca ter fim. Embora a esperança começasse a florescer em meio ao clamor, a sombra de Jeremias se aproximava. Com cada dia, a tensão crescia, os vizinhos sussurrando histórias sobre a ferocidade do ex-militar, suas intenções e sua natureza implacável. Durante uma noite carregada de silêncio, o som de passos se aproximou da fazenda. Elias e a Ana trocaram olhares de preocupação, um novo medo desenhando-se em seus rostos. O que eles fariam quando a ameaça finalmente os encontrasse de frente? Nesse instante, o futuro se tornava incerto. Qual era o verdadeiro custo da compaixão em tempos sombrios? Os segredos do passado pesavam como âncoras, prontos para desestabilizar a nova vida que recém haviam começado a construir. O que mais estariam dispostos a sacrificar por aquilo em que acreditavam? E, acima de tudo, conseguirão Elias e a Ana enfrentar juntos os desafios que estavam prestes a chegar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias e a Ana ficaram paralisados, o som dos passos se intensificando, o coração acelerado como um tambor em um festival. A noite parecia mais escura, uma sombra se aproximando lentamente da casa. E quando a porta rangia, os dois se entreolharam, a respiração presa na garganta. O que seria aquele visitante?
Com um movimento rápido, a Ana se escondeu. Elias, nervoso, atravessou a sala e abriu a porta com um movimento brusco. O que ele viu fez seu estômago revirar. Era Jeremias, o ex-militar, mas não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher, os olhos ardendo em raiva. Elias reconheceu o rosto. Era Sara, sua antiga vizinha, a mulher que havia fugido da cidade há anos, após a tragédia que desencadeara seu luto. Elias! Ela gritou, a voz carregada de desespero. Você não sabe o que está fazendo. Ana precisa ser eliminada. Ela carrega a maldição da sua tribo. Você não pode protegê-la. Elias sentiu um frio correr pela espinha. Como ela sabia? Qual era o segredo que unia todos eles? A Ana, assustada, espiou de seu esconderijo, os olhos cheios de confusão e medo. A conexão que eles construíram começava a desmoronar. Jeremias sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e avançou. Eu vou acabar com isso, disse ele enquanto a tensão se intensificava. O que ele tinha que ver para entender? E o que a Ana realmente representava de fato? O futuro que Elias imaginou era agora uma miragem distante, prestes a ser desfeita. O passado ecoava, e eles estavam prestes a descobrir a verdade por trás das sombras. Elias engoliu em seco, o olhar fixo em Jeremias e Sara. O medo dançava em seu peito, uma sensação estranha apertando seu coração. O que você quer dizer com maldição? Ele perguntou, a voz tremendo. Sara, com os olhos cheios de desespero, explanou. A Ana é a chave de um antigo feitiço. Sua tribo trouxe tristeza para todos nós. A Ana, agora revelando-se de seu esconderijo, sentiu o peso das palavras se abater sobre ela, como uma tempestade. Não sou o que vocês pensam, gritou, a voz quebrando em dor. Mas o olhar de Jeremias era de uma frieza inquietante. Ele avançou. O tempo parecia parar. Então algo estalou no ar. Uma luz brilhante, ofuscante, irrompeu de Ana. Elias e a Ana, paralisados de assombro, observaram enquanto a forma dela se transformava diante de seus olhos. Uma grandiosidade ancestral emanava dela, revelando um poder que nem mesmo ela sabia que tinha. Você não pode fazer isso! Elias gritou. Mas foi tarde. A Ana girou a cabeça para ele. Eu sou o que você precisa, Elias! As cores do mundo pareciam distorcer, os sons se tornaram ecos distantes e o ar vibrou, como se estivesse carregando uma nova realidade. Jeremias, atordoado, recuou. A verdade que antes parecia tão clara, agora estava envolta em mistério e desespero. A Ana não era apenas uma jovem fugindo. Ela era uma força, uma lenda. Agora, o que era antes ilusão, havia se transformado em uma batalha por poder e raízes. Com esse novo entendimento, Elias percebia que figuras da sua vida, como Sara, estavam interligadas de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Que eles realmente sabiam um sobre o outro. E, acima de tudo, a Ana poderia realmente ser a salvação que todos eles precisavam? O futuro estava prestes a desmoronar à medida que a noite começava. A luz ofuscante que emanava de Ana era poderosa, cheia de energia ancestral. Elias e a Ana ficaram paralisados, incapazes de entender o que estava acontecendo. Mas então, uma explosão de vozes ecoou vindo de dentro da casa. Era Sara, gritando em desespero. Elias, cuidado! É uma armadilha! Elias mal teve tempo de processar as palavras de Sara. A Ana, antes vulnerável, agora emanava uma aura de força e determinação.
Mas havia algo mais. A cor se intensificou em seu olhar, como se chamas dançassem ali. Ana, você, o que você esconde? Sussurrou, nó na garganta. Num movimento inesperado, a Ana se virou para Jeremias, que estava em choque. Você não sabe sobre o pacto que foi feito há gerações! Ela gritou, sua voz ecoando na noite. Sou a chave, mas também a herdeira de um poder que pode salvar ou destruir tudo isso. A revelação pairou no ar, pesada como um sonho aterrorizante que despertava. Jeremias, recuperando-se rapidamente, disparou. Você não pode ser a única! Preciso do poder também! E foi nesse exato momento que o chão tremeu. Uma fissura se abriu, engolindo a varanda. A terra se quebrou, revelando uma caverna escura sob a fazenda. Uma sombra emergiu, uma criatura colossal com olhos que brilhavam como lanternas. Todas as verdades começavam a se entrelaçar. Elias olhou para Ana, uma nova pergunta fervilhando em sua mente. O que significa tudo isso? Quem realmente é você? O futuro parecia incerto, como um labirinto de segredos e sombras. E com aquele monstro à porta, o que mais poderiam perder? A luz ofuscante que emanava de Ana crescia, iluminando o horror no rosto de todos. O chão tremia, e a criatura colossal que emergia da caverna parecia dançar, seus olhos incandescentes com uma essência de fúria e dor antiga. Elias sentiu o coração na garganta, enquanto toda a realidade ao seu redor começava a se desmanchar. Elias! Gritou Sara, a voz estridente quebrando o instante de assombro. Ela não é o que você pensa. A Ana não é a salvação, mas a própria maldição que estamos todos esperando. As palavras dela cortaram a noite como uma faca. Jeremias, encurralado entre a raiva e a confusão, respondeu: Você está mentindo! Não pode ser. Com um gesto, a Ana parou, e o brilho místico ao seu redor começou a se concentrar. Cale-se, Jeremias. Você não vê o que está acontecendo? A terra se contorce por causa do que sua gente fez com a minha. Uma onda de energia se desprendeu dela, criando uma barreira de luz entre eles e a criatura. Mas, no mesmo instante, uma sombra escapou de Ana, um fragmento do seu ser, que se atirou na direção de Sara. Não! Gritou Elias, enquanto uma nova dimensão do pesadelo se revelava. A sombra encarnou na forma de um menino. Um menino com os olhos de Ana. Mãe, ele disse, sua voz ecoando no desespero. O mundo pareceu congelar. O que aconteceria a seguir? Ana era uma mãe? E quem era aquele garoto? O segredo estava exposto, mudando tudo o que Elias sabia. O laço que ligava Ana a ele se tornava uma rede de traição e confusão. O que isso significaria para eles? A luz e a escuridão agora se entrelaçavam no mais profundo desespero. A luz ofuscante que emanava de Ana parecia pulsar, iluminando o desespero em seus rostos. Com um rugido, a criatura colossal que surgira da caverna se agachou, como se estivesse avaliando seu próximo movimento. E o silêncio se fez, cortado apenas pela respiração rápida de Elias e a Ana. Ana, com lágrimas brilhando em seus olhos, se virou para o menino que acabara de aparecer. Meu filho! Ela murmurou, a voz embargada. O garoto, com os olhos de Ana e a fragilidade de um sonho, fitou a mãe. Mãe, por que você não me contou? Eu não queria estar aqui. Elias sentiu um nó
se formar na garganta. O que quer que estivesse se desenrolando parecia maior do que qualquer um deles poderia entender. A Ana era de fato uma mãe, mas isso só aprofundava o mistério. Então, num lampejo de compreensão, outra verdade fluiu, como um rio turbulento. Ela é a razão pela qual você, Jeremias, tanto a teme, gritou Sara, seus olhos fixos na criatura, agora vibrando com uma energia caótica. Você sabia que ela não é só uma indígena. Ela é a última de sua linha, a portadora do poder ancestral que sua tribo perdeu. Você quer usar isso? O semblante de Jeremias palideceu. O que você sabe? Ele gaguejou. Ana, após ouvir, abriu os braços para o menino, que hesitava. Eles estão aqui para destruir nossa linhagem, meu filho. Você é parte disso. Foi nesse momento que a terra tremeu ainda mais forte. A criatura colossal uivou e o chão se partiu debaixo dos pés de todos. Uivos misturados a gritos encheram o ar. Elias, paralisado, percebeu que tudo aquilo não era apenas um confronto. Era um dilema vital. Se a Ana era a chave, e ela não estava totalmente presente nem com total controle de seus poderes, o que ocorrerá a eles? Então, em meio à confusão, uma sombra se desprendeu da criatura. Uma ecoa distante de dor e traição. Você nunca soube, Elias? A voz ressoou de um canto sombrio, e o coração dele afundou. Você pensou que salvar a Ana o tornaria um herói, mas tudo o que você fez foi abrir a porta para um destino ainda maior. E a verdade mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar começa a se desenrolar nas sombras. A luz ofuscante pulsava e fazia o ar vibrar, preenchendo a fazenda com uma energia palpável. O menino olhava para Ana, confuso e amedrontado. Jeremias estava paralisado, atônito. E então a sombra que se desprendeu da criatura colossal começou a falar. Uma voz ecoando com um peso de eras de dor. Você nunca sabia, Elias. A Ana não é apenas a chave. Ela é a guardiã daquilo que foi roubado de nós. A respiração de Elias parou. O coração martelava em seu peito. Roubado? O que você está dizendo? A imagem de Ana, uma simples jovem, se transformava em algo muito mais complexo e aterrador. Ela carrega o poder de todos os que morreram. E agora busca uma forma de se vingar. A sombra continuou. E vocês, todos vocês são parte disso. O feitiço, essa terra, sua história, foi feita de traição. Elias sentiu um frio correr pela espinha. O menino com os olhos de Ana deu um passo à frente, sua voz quebrada. Mãe, eu não sabia que você tinha esse poder. Eu não queria isso. Ana olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas algo por trás de seu olhar começava a mudar. Você pode ter a chance de salvar todos nós ou condená-los. E então, num lampejo, algo dentro de Ana mudou. O poder dela aumentou ainda mais e ela começou a se transformar, não apenas em força, mas em raiva. As palavras da sombra ressoavam e Elias, num ímpeto de proteção, gritou: Ana, não! Você não precisa! Mas era tarde demais. A magia irrompeu como uma onda poderosa, envolveu a todos e em um instante tudo se apagou. Silêncio absoluto. O que aconteceria a seguir? A verdade estava escondida nas sombras, e os segredos que finalmente saíram à luz deixariam cicatrizes profundas. A escuridão envolvia a fazenda como um manto pesado, e o silêncio foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés de Elias.
uma onda de energia se expandindo em todas as direções. Ele se agarrou ao braço de Ana, que estava paralisada, com os olhos fixos no menino. Mãe, o que está acontecendo? Ele hesitou, a inocência se esvaindo de seu olhar. A Ana, com o rosto tomado pela luz, balançou a cabeça, tentando entender. Isso não devia acontecer. E no instante em que as palavras saíram de sua boca, a criatura colossal começou a se contorcer, como se estivesse respondendo à sua dor. Então, uma fissura horrenda se abriu na superfície da terra, e do interior, algo se elevou. Uma figura esquelética emergiu, envolta em sombras, com a face familiar. Era a esposa falecida de Elias, Ana. Os olhos de Elias se arregalaram em completa descrença. Ana, ele sussurrou, a voz carregada de um misto de amor e angústia. Você não deveria ter me trazido de volta, meu amor. A voz dela soou como um eco trágico, e todos na sala sentiram a intensidade de sua presença. A Ana retrocedeu, em choque. Você o conhecia? Como? Como você está aqui? A criatura colossal rugiu, e a sombra se lançou na direção de Ana, como se buscasse uma conexão perdurada no tempo. Você não é a única guardiã, Ana. Cada um de nós carrega segredos. A revelação pairou no ar, cortante. Elias estava preso entre a esperança de reencontrar a esposa e o terror de tudo que estava por vir. E a escuridão começou a engolir a luz à medida que os laços entre eles se tornavam mais complexos. Um novo dilema surgia. O que isso significava para todos eles? E, acima de tudo, qual seria o preço de se livrar de suas maldições? A escuridão envolvia a fazenda como um manto pesado, e o silêncio foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés de Elias, uma onda de energia se expandindo em todas as direções. Ele se agarrou ao braço de Ana, que estava paralisada, com os olhos fixos no menino. Mãe, o que está acontecendo? Ele hesitou, a inocência se esvaindo de seu olhar. A Ana, com o rosto tomado pela luz, balançou a cabeça, tentando entender. Isso não devia acontecer. E no instante em que as palavras saíram de sua boca, a criatura colossal começou a se contorcer, como se estivesse respondendo à sua dor. Então, uma fissura horrenda se abriu na superfície da terra, e do interior algo se elevou. Uma figura esquelética emergiu, envolta em sombras, com a face familiar. Era a esposa falecida de Elias, Ana. Os olhos de Elias se arregalaram em completa descrença. Ana? Ele sussurrou, a voz carregada de um misto de amor e angústia. Você não deveria ter me trazido de volta, meu amor. A voz dela soou como um eco trágico, e todos na sala sentiram a intensidade de sua presença. Ana retrocedeu, em choque. Você o conhecia? Como? Como você está aqui? Ana se virou, e seus olhos se fixaram em Ana, um brilho de reconhecimento em seu olhar. Você é a razão dele estar aqui, não é? Ana, confusa, olhou para Elias. O que isso significa? E então, num lampejo, algo dentro de Ana mudou. O poder dela aumentou ainda mais, e ela começou a se transformar, não apenas em força, mas em raiva. Você não pode brincar com os mortos, Elias, gritou Ana, desesperada. Cada ação tem uma consequência. O chão tremeu ainda mais forte. O menino, agora pálido, percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. Mãe! O que é tudo isso? A revelação pairou no ar, e o peso da verdade se abateu sobre todos, como um manto escuro e opressivo.
O que isso significava para eles? A luz e a escuridão agora se entrelaçavam enquanto uma nova tempestade se aproximava. E, com aquela nova dimensão de caos à porta, o que mais poderiam perder? A escuridão cercava a fazenda como um pesadelo que não acabava. O chão tremia sob os pés de Elias enquanto ele via sua esposa Ana emergindo da sombra. "Por que você me trouxe de volta?" ela perguntou, a dor pesada em sua voz. O menino, com olhos iguais aos de Ana, estava paralisado, como se a verdade estivesse quebrando em sua mente. "Você é a razão pela qual todos estão aqui", gritou Ana, sua raiva brilhando como luz. "Mas isso pode acabar." O rugido da criatura colossal ecoava, a tensão no ar era palpável. Jeremias, sem saber a quem se voltar, olhou para os dois lados, confuso e apavorado. "Precisamos de uma escolha!" Elias exclamou, olhando para Ana e Ana. Ele sabia que a resposta não era simples, e as vidas deles estavam em jogo. O menino deu um passo hesitante à frente. "Mãe, vamos acabar com isso." Uma onda de luz irrompeu do corpo de Ana, levando a criatura a recuar. Vultos e sombras se dissipavam. Mas todos sabiam que a qualquer momento poderiam ser consumidos novamente. "Eu confio em você, Ana." Elias gritou, enquanto a luz envolvia os três. E nesse instante, tudo parecia se unir em um fim, ou um novo começo. Se você chegou até aqui, é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar junto nessa jornada.